Olá a todos, boa tarde. Como sempre espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente no conflito da Ucrânia. E hoje temos muito o que comentar, porque há avanços distintos em diferentes partes da linha de frente. Há movimentações na zona de Donetsk que são bastante importantes. Também temos que falar sobre o que está acontecendo na região de Belgorod e na região de Sumy, onde também há ações relevantes. Mas também precisamos nos afastar um pouco da linha de contato e tratar de certas informações e declarações vindas de autoridades dos Estados Unidos, que têm a ver com o processo de negociação de uma possível paz entre a Rússia e a Ucrânia. A verdade é que as declarações que vamos comentar ao final do vídeo de hoje são bastante relevantes. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se gostam do conteúdo, sigam este canal regularmente. E se ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria uma grande ajuda para mim e para este canal. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos direto à linha de contato. Como de costume, vamos começar do sul em direção ao norte. Ou seja, começamos com os combates mais ao sul da região de Donetsk, para depois concluir com o que está acontecendo na região de Sumy. Durante as últimas horas, as forças invasoras russas realizaram mais um avanço em uma área situada entre os setores de Konstantinivka e Pokrovsk, dependendo da interpretação. Esse ponto está mais próximo de Konstantinivka. O fato relevante é que o exército russo, que há algum tempo havia conseguido capturar a localidade de Tarasivka, voltou a se mover e se aproximou da localidade de Oleksandropil. Além disso, também conseguiu infiltrar-se parcialmente na localidade de Novo Oleksandrivka. Isso é relatado por diversas fontes, com base em imagens recentemente divulgadas. Fontes ucranianas confirmam que houve confrontos dentro de Novo Oleksandrivka. Algumas reconhecem que os russos entraram, outras negam. Mas o que há de consenso entre as fontes ucranianas é que a Rússia está concentrando uma grande quantidade de tropas nesse setor, em especial em Tarasivka, que, segundo fontes como Tipuk, estaria reunindo um número elevado de soldados russos. Fala-se de pelo menos 2 companhias, o que pode indicar que a Rússia pretende intensificar os ataques em toda essa área. Mas esses movimentos não devem ser analisados de forma isolada. É preciso observar o que ocorre mais ao leste. Para quem vem acompanhando o conflito nas últimas semanas, sabe-se que a Rússia tem avançado em direção a Sukhai Balka. Os ocupantes já capturaram as localidades de Oleksandropil, que não deve ser confundida com a Oleksandropil, próxima a Tarasivka, além de Panteleimoniivka, Valentinivka, Sukhai Balka e também a localidade de Kalinove. Os russos tentam se aproximar da importante posição ucraniana de Stara-Mikolaivka. Em geral, essa parte da frente está ativa, e há indicativos de que a Rússia tenta cercar a posição ucraniana, criando uma espécie de semicírculo. Isso permitiria atacar de várias direções. Já se observa essa tentativa de cerco nos flancos oeste, leste e sul de Stara-Mikolaivka e Serhivka, o que indica que a ofensiva russa busca pressionar essas localidades. Mesmo assim, as forças armadas da Ucrânia têm conseguido manter a resistência firme, dificultando a consolidação dos avanços inimigos. Esses ataques contra Novo Oleksandrivka podem estar ligados a esse esforço maior de tentar complicar as posições ucranianas e forçar retiradas localizadas para mover a frente de batalha rumo ao norte. E por que a Rússia estaria interessada em empurrar essa parte da frente ao norte? Bem, segundo fontes russas e também ucranianas, os invasores querem alcançar as rotas de abastecimento que levam até Toretsk. O objetivo seria forçar as tropas ucranianas que ainda resistem bravamente dentro de Toretsk a se retirar, e também evitar que se repita o cenário anterior. Recordemos que os russos conseguiram capturar parcialmente a cidade de Toretsk,
Mas, por falhas em proteger os flancos, os ucranianos lançaram um contra-ataque heróico e retomaram boa parte da cidade. Esses avanços nos flancos, portanto, seriam a tentativa russa de garantir o controle total da cidade e impedir que os defensores da Ucrânia retomem novamente o controle, como já fizeram de maneira corajosa. Além disso, os avanços vindos do sul também aproximam os russos da cidade de Konstantinivka, um ponto logístico-chave para o abastecimento de toda a frente central do exército ucraniano. No entanto, Konstantinivka ainda está distante da linha de contato, e por isso parece ser um objetivo mais de longo prazo por parte da Rússia. No curto prazo, o que se observa é a tentativa russa de romper os flancos de Stara Mikolaivka. No médio prazo, tentam pressionar Toretsk. No longo prazo, almejam alcançar Konstantinivka. No entanto, tudo isso depende do sucesso das operações ofensivas russas e, principalmente, da resistência ucraniana, que até agora tem sido absolutamente determinante para conter os avanços. Mesmo que tenham perdido algum terreno, isso não tem ocorrido de forma acelerada, o que mostra a capacidade de defesa extraordinária da Ucrânia. Agora, seguimos rumo ao norte e vamos falar de uma área que não tem recebido muita atenção ultimamente: as localidades de Torsk e Zarishne. Nesta zona, houve movimentações russas em direção a ambas as localidades. Imagens geolocalizadas mostram posições russas ao sul de Yampilivka, a leste de Zarishne e ao norte de Torsk. Contudo, aqui há algo importante. Os russos estão tentando avançar tanto em Torsk quanto em Zarishne, mas estão fracassando. Ou seja, seus ataques têm sido firmemente repelidos pelas forças armadas da Ucrânia, que mantêm suas posições com bravura. As imagens mostram veículos russos combatendo, mas também sendo atacados, e tudo indica que eles ainda não conseguiram entrar nem consolidar posições em Torsk nem em Zarishne. Isso é confirmado por diversas fontes ucranianas e até por algumas fontes russas. Essas localidades têm sido verdadeiras fortalezas da resistência ucraniana. Durante os anos de 2023 e 2024, os russos lançaram ofensivas massivas contra essa linha defensiva, sem sucesso. Recordo bem dos ataques com colunas blindadas vindas do leste, que tentavam romper a defesa ucraniana, mas eram rechaçados com grande eficácia. Hoje, tanto fontes ucranianas quanto russas reconhecem que a defesa de Torsk e Zarishne está sendo exemplar. Os comandantes no terreno estão fazendo um trabalho impecável. Claro que, no passado, posições consideradas impenetráveis como Terni acabaram caindo, mas isso se deu em contextos muito específicos. Quando os ataques frontais não funcionam, os russos tentam manobrar pelos flancos, atacando por norte e sul. Mas, nesse caso, é difícil, pois os russos não têm controle dos flancos e nem há muitas localidades que possam usar como base para esse tipo de manobra. Existe a possibilidade de que os russos tentem avançar desde Kolodiazi, onde entraram há poucos dias, talvez para se aproximar dos flancos de Zarishne e Torsk. Mas ainda falta muito para que isso aconteça. E por que essa zona é tão importante? Porque tudo isso gira em torno de Liman, uma cidade estratégica que é fundamental para o exército ucraniano. A Rússia quer capturá-la, mas para isso precisa antes tomar Torsk e Zarishne. E mais uma vez, vemos que os ataques são rechaçados. Não é a primeira vez, e com certeza não será a última, que a coragem e a firmeza da Ucrânia frustram os planos da invasão russa. Mas teremos que acompanhar de perto como isso evolui. Existe a chance de que a Rússia busque outras rotas ou direções para contornar essa resistência. Embora, como já dissemos, os obstáculos são muitos, tanto geográficos quanto estratégicos. Também vale mencionar as operações russas mais ao norte, onde, recentemente, os invasores conseguiram capturar Novoselivsk. Ali, parece estar em desenvolvimento uma ofensiva mais intensa. Ainda não está claro se essa operação tem ligação direta ou indireta com o fronte de Torsk.
Sem dúvida, fala-se que Liman é um dos objetivos principais da Rússia nessa zona. Mas ainda não sabemos como isso vai se desenvolver. Talvez os russos avancem a partir de Novoselivsk em direção ao sudoeste, tentando flanquear Liman e Torsk, ou talvez decidam girar para o norte para alcançar Borova. Isso ainda está em aberto. O certo é que, apesar dos ataques inimigos, a Ucrânia continua resistindo de forma heróica. A cada novo avanço russo, há uma resposta firme por parte das tropas ucranianas, que não permitem que a Rússia avance com facilidade, e deixam claro que cada metro conquistado pelos invasores custará caro. Como comentamos anteriormente, essas ações ofensivas russas ainda estão ativas, mas a verdade é que continuam estagnadas. Agora vamos nos afastar um pouco da linha de contato, porque surgiram informações extremamente relevantes relacionadas a declarações de autoridades norte-americanas. Essas declarações têm a ver com o caminho para uma eventual paz entre a Ucrânia e a Rússia. E embora pareça que certos setores internacionais estejam pressionando para iniciar negociações, é fundamental lembrar que não pode haver paz verdadeira enquanto a Rússia continuar ocupando ilegalmente território ucraniano e atacando civis inocentes. Segundo o Washington Post, funcionários norte-americanos, incluindo membros da alta cúpula militar e também diplomatas, já estariam incentivando a Ucrânia, de forma não pública, a considerar a possibilidade de iniciar negociações com a Rússia. Além disso, também surgiram rumores de que alguns setores no Ocidente estariam preocupados com a possibilidade de que o conflito se prolongue indefinidamente. É por isso que, embora se fale em negociações, não há clima para isso enquanto continuarem caindo bombas russas sobre Kharkiv, sobre Zaporizhia, sobre Toretsk. O que existe sim é a firme convicção de que a Ucrânia vai lutar até o fim, até que o último soldado russo seja expulso de seu território. Continuaremos acompanhando. Fontes como Suryak Maps indicam que algo em torno de 60%, talvez um pouco mais, da localidade está sob firme ocupação russa, como resultado das últimas movimentações. No entanto, isso não diminui em nada a coragem com que a Ucrânia continua resistindo bravamente, mesmo nas condições mais adversas. E é importante reforçar, como temos feito em nossos vídeos anteriores, que embora os russos tenham avançado em algumas posições, após eliminarem, ou pelo menos funcionalmente neutralizarem, pontos ucranianos em Kursk, a resistência ucraniana continua presente, entrincheirada e determinada a lutar por cada metro de sua terra. Primeiro, os russos declararam, de maneira apressada, que a Batalha de Kursk havia terminado e que haviam expulsado completamente as forças ucranianas. Porém, versões contraditórias por parte das próprias autoridades russas afirmam que tropas ucranianas ainda permanecem em Kursk, fortificadas em posições estratégicas, mantendo-se firmes mesmo com poucos recursos e sob constante ataque. Os combates ativos podem ter diminuído, mas a presença ucraniana continua e a chama da resistência permanece acesa. Se você observar no mapa, verá que ainda há posições ucranianas assinaladas. E é muito provável que, de fato, ainda haja forças ucranianas ali, mesmo que em menor número e de forma mais dispersa. Isso demonstra não só a resiliência do exército ucraniano, mas também sua capacidade de manter a luta em situações extremamente difíceis. Portanto, apesar da propaganda russa que sugeriu um controle total, a verdade é que Kursk ainda não foi completamente subjugada, e a bravura ucraniana segue desafiando o invasor. Agora, como tudo isso se relaciona com os avanços mais recentes na região de Sumy? Pois bem, existe uma alta probabilidade de que grandes contingentes de tropas russas estejam sendo rotacionadas para novos setores. Fontes ucranianas, como a confiável TIPS, alertaram que essas tropas poderiam estar sendo deslocadas para a região de Sumy ou para Pokrovsk. Não é coincidência que estejamos observando um aumento nas movimentações inimigas nessas regiões. É possível que essas tropas estejam sendo reposicionadas
com o objetivo de abrir novas frentes de combate. E nesse contexto, será fundamental observar se essa intensificação se mantém e como o exército ucraniano, conhecido por sua habilidade tática e enorme coragem, irá reagir. Mesmo diante de um inimigo numeroso, a Ucrânia já provou, incontáveis vezes, sua capacidade de resistir e contra-atacar, de maneira eficaz e surpreendente. Dito isso, gostaria de encerrar comentando sobre a linha de contato e as recentes informações envolvendo os Estados Unidos e seu papel nas negociações para encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sabemos que Donald Trump fez várias promessas nesse sentido. Primeiro, durante sua campanha, afirmou que encerraria a guerra antes mesmo de assumir o mandato. Depois, prometeu acabar com a guerra nas primeiras 24 horas. Em seguida, falou sobre encerrar o conflito nos primeiros 100 dias de governo. Nenhuma dessas promessas foi cumprida até o momento. Recentemente, os 100 dias do atual mandato de Trump foram completados, sem qualquer resolução para o conflito. E nas últimas semanas, surgiram diversas declarações importantes vindas de autoridades norte-americanas. Destacamos aqui as palavras de Marco Rubio, o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, um cargo real, ao contrário dos chamados enviados especiais, nomeados por Trump, como Witkoff e Kellogg, cujas funções são bastante questionáveis. Marco Rubio foi direto ao ponto, deixando de lado promessas vazias. Afirmou que, se os Estados Unidos não percebessem uma disposição real em avançar nas negociações, se retirariam desse processo. Isso sinaliza claramente que os Estados Unidos estão perdendo a paciência com a Rússia, que continua sabotando qualquer tentativa de paz com sua postura agressiva e sua recusa em aceitar os princípios básicos da soberania ucraniana. Nas últimas horas, a Casa Branca divulgou declarações alinhadas com esse posicionamento. Foi dito que os Estados Unidos pretendem reduzir significativamente sua participação como mediadores no conflito e que chegou a hora de ambas as partes começarem a negociar diretamente. Ainda assim, o apoio norte-americano à Ucrânia seguirá firme, especialmente em termos de armamento, inteligência e ajuda humanitária. Mas o papel diplomático mais ativo tende a diminuir. Essa nova postura foi confirmada pela porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, que declarou que os Estados Unidos continuarão ajudando a Ucrânia, mas que esperam agora que os próprios ucranianos e russos dialoguem. A verdade, porém, é que o Kremlin jamais demonstrou qualquer intenção genuína de negociar. Sempre tentou impor condições absurdas e inaceitáveis, como o abandono de territórios legalmente ucranianos. A imprensa, incluindo veículos como Bloomberg, noticiou que Trump estaria buscando pressionar economicamente a Rússia. A ideia seria implementar novas tarifas contra países que compram petróleo ou derivados do petróleo russo, uma forma de asfixiar ainda mais uma economia russa já debilitada por anos de sanções e pelo gigantesco gasto militar. A economia russa está sobrecarregada, cambaleante e sentindo os efeitos de uma guerra que Moscou jurava vencer em poucos dias, mas que já se arrasta há mais de 2 anos, sem que a Rússia tenha conseguido quebrar a impressionante defesa ucraniana. Muito se fala sobre sanções econômicas. Algumas se materializam, outras não. Algumas são eficazes, outras nem tanto. A verdade é que, apesar de todos os discursos, a máquina de guerra russa ainda não foi completamente paralisada. Porém, é inegável que a economia da Rússia está ressentida. O impacto existe e pode se intensificar com novas medidas coordenadas. A ideia agora seria usar essas pressões econômicas como último recurso para forçar Putin a aceitar os termos de uma paz justa que respeite a soberania e integridade da Ucrânia. Enquanto isso, a Ucrânia continua lutando com dignidade. Mesmo sem estar sob pressão direta para aceitar um acordo, o país tem ouvido, com preocupação, declarações vindas da administração Trump.
Declarações como as feitas pelo próprio Trump e por seu vice-presidente, J.D. Vance, que disseram que a Ucrânia não pode vencer sozinha, que sem os Estados Unidos estaria condenada à derrota. São palavras duras e desencorajadoras, que ignoram completamente o heroísmo do povo ucraniano. Na prática, isso se transforma numa forma indireta de pressão diplomática. Os ucranianos estão sendo desafiados a negociar com um agressor que ainda ocupa partes do seu território, algo que qualquer nação soberana teria o direito de recusar. Vemos que os Estados Unidos estão tentando pressionar ambos os lados, mas isso só favorece a Rússia, que foi quem iniciou esta guerra brutal e injustificada. Trump, como sabemos, tem outras prioridades. A crise na fronteira e a guerra comercial com a China parecem ocupar o centro de sua agenda. Mesmo assim, fala-se em novas sanções, mas há preocupação de que penalizar o petróleo russo possa elevar os preços globais e, consequentemente, afetar negativamente a economia dos próprios Estados Unidos, uma economia que já mostra sinais de desaceleração. Durante o governo Biden, a Casa Branca tentava conter a Ucrânia de atacar refinarias e depósitos de petróleo russos, temendo o impacto nos preços dos combustíveis. Agora, com Trump no poder, algo parecido pode ocorrer. As sanções propostas contra o petróleo russo podem encarecer ainda mais a vida do cidadão norte-americano, algo arriscado em um ano eleitoral e em um cenário econômico frágil. Resta saber se as ameaças de Trump e seus aliados vão realmente se transformar em ações concretas, ou se serão apenas mais promessas vazias. De todo modo, o que não pode ser esquecido é que a Ucrânia continua firme, resiliente, de pé, enfrentando uma das maiores potências militares do mundo, com coragem, inteligência e um amor inquebrantável por sua liberdade. Com estas sanções e, considerando já todo o panorama econômico que se apresenta aos Estados Unidos no curto prazo, será necessário observar se essas decisões realmente serão tomadas. Mas enfim, já falei demais. Espero que vocês tenham uma tarde muito agradável e que nos vejamos novamente amanhã. Muito obrigado!